Fala pessoal, aqui é Carolina Salles e hoje eu vim contar para vocês um pouquinho do início da minha trajetória como empreendedora no ramo de confeitaria. Muitos sabem, muitos não, que eu sou na verdade formada em veterinária. Eu sou médica veterinária, eu exerci por 5 anos, eu fiz residência, eu fiz mestrado em patologia clínica. Quando eu ia fazer doutorado, eu mudei o rumo, eu parei de exercer, na verdade não parei de exercer, eu continuei exercendo, fazendo ainda os meus plantões veterinários, mas eu fui estudar medicina humana. E ao longo da medicina humana eu não consegui conciliar com os plantões veterinários e eu já estava adaptada a trabalhar, né? Eu já vinha há alguns anos trabalhando como médica veterinária e me fez falta ter algum trabalho, né? Meio que a gente acaba se apaixonando pelo resultado do trabalho e eu tive vontade de fazer alguma coisa. Só que para eu poder complementar aí essa minha vontade, eu precisava fazer alguma coisa por mim. Então, automaticamente, sem perceber, eu comecei a empreender. Não era a ideia era realmente ocupar um pouquinho desse tempo livre com algum trabalho que me desse uma liberdade de tempo, né? E aí eu comecei com uma empresa chamada Rosa Chic, pequenininha em casa, onde eu montei um site, eu vendia ali chinelos personalizados, caixinhas, tudo começou na verdade com as caixinhas de artesanato. Eu gostava de comprar caixinhas de madeira, pintar, forrar de tecido, dar aqueles acabamentos lindos, eu achava aquilo bonito e eu botava no site para vender. Sem nenhum compromisso, mas aquilo me deixava feliz em fazer, né? Trabalho manual. Olha como já tem a ver aí com a confeitaria e eu não sabia por que eu estava gostando tanto daquilo. Eu estava descobrindo o meu dom naquele momento, sem ter a menor ideia de por que eu estava me doando tanto, por que eu estava curtindo tanto fazer uma caixinha, pintar uma caixinha. E aí comecei, criei um catálogo bacana, acabei atingindo um público-alvo muito voltado para noivas e essas noivas começaram a me pedir para colocar dentro daquelas caixinhas que eu fazia de artesanato, que elas utilizavam muito para dar como lembrança, doces. E eu pensei, meu Deus, como é que eu vou comprar doces, né? Eu não trabalho com doces, eu não sei fazer doces. E aí eu pedi para que a minha avó me desse uma ajudinha, ela me deu umas dicas muito importantes, ela sempre foi a doceira oficial da família, ela que sempre fez o bolo dos netos, os brigadeiros dos netos e tudo mais, e aí ela me ensinou a fazer uma base de brigadeiro bacana, porque até então eu só sabia fazer brigadeiro de colher para comer no prato, assim como todo mundo hoje, ainda um bom brasileiro sabe fazer um brigadeiro para colocar no prato, comer de colher vendo um filme. Então era o que eu sabia fazer também. Naquele momento eu fui obrigada a aprender pontos e tudo mais. E eu pensei, como é que eu vou atingir a minha noiva, a expectativa dela, já que ela tem doces tão lindos de casamento, com brigadeiro, aquele básico, um granulado. E aí veio a ideia de transformar o brigadeiro clássico para brigadeiros saborizados que lembrassem, remetessem aos doces de casamento da época. E assim começou. Eu comecei a desenvolver esses doces e eu comecei a me apaixonar pela confeitaria, comecei a estudar cada vez mais, me dedicar. E a Rosa Chic deixou de existir em poucos meses, porque os brigadeiros tomaram conta realmente da minha produção. Naquele momento eu morava, assim como provavelmente você que está aí começando, num apartamento pequeno, eu tinha acabado de me casar, tinha 70 metros quadrados o apartamento, e ali eu produzia tudo que eu tinha que produzir. Realmente eu não tinha ideia de que ia virar uma empresa, continuava assim como um hobby, eu ainda continuava fazendo medicina, não vendia brigadeiros na faculdade como muita gente conta por aí, não era essa a ideia, na verdade eu fazia aquilo porque eu curtia como um hobby, um trabalho paralelo, e eu vendia muito pela internet para noivas. Eu não percebi, mas começou a crescer tanto que eu tive que em um momento pensar, calma aí, eu estou dentro de casa, eu já tinha 2 ajudantes nesse momento, que chegavam todo dia de manhã para me ajudar, e eu tinha que dar conta da medicina e tudo junto, e aquilo começou a atrapalhar, porque a medicina também é uma faculdade que exige muito de você, você estuda bastante, você tem que se dedicar. E naquele momento eu pensei, poxa, eu já tenho uma faculdade, eu já trabalhei a beça, talvez não seja o momento de dar atenção para esse negócio que surgiu e está dando tão certo. Então eu optei por não desistir da confeitaria e aí chegou a hora de eu pensar, mas eu também não consigo ficar mais em casa. Todo mundo me pergunta, mas qual foi a hora, quando é o momento da gente sair de casa? No meu caso, foi o momento em que eu percebi que atrapalhava a minha vida, porque eu não tinha mais como andar na sala, eu não tinha mais como guardar as minhas coisas na geladeira de uso pessoal, então para mim ficou pequeno demais, eu já não conseguia administrar ali, e eu queria fazer uma coisa um pouco mais profissional, porque já que eu tinha parado uma medicina e eu investi na confeitaria, que fosse bem feito. E aí foi quando eu peguei, eu lembro até hoje exatamente a quantia, eu tinha juntado uma poupança de quando eu trabalhava como médica veterinária, eu tinha 12 mil reais guardados na minha poupança, e eu peguei esses 12 mil reais e eu investi na minha primeira lojinha, num shopping muito pequenininho, perto da minha casa, uma lojinha bem baratinha, onde eu poderia ter uma pequena produção e a minha loja. Ali estava tudo que eu precisava para começar.
E aí muita gente pergunta, e aí, como é que você projetou, como é que você fez, como é que você saberia como montar aquela loja? Foi muito no feeling, tá? Eu lembro até hoje, eu peguei um caderninho, eu desenhei exatamente onde eu queria o móvel, onde eu queria cada coisinha ali, eu projetei de acordo com o que eu achava ideal para aquele momento. E certamente eu errei, assim como vocês vão talvez cometer algum erro no início. Eu errei, eu botei o balcão alto demais, naquele momento o marceneiro que eu contratei, ele não tinha... ele produzia móveis caseiros, ele não entendia que um balcão tem que ter 1,20 de altura. Então, os marceneiros da época, eles não estavam, pelo menos não esse que eu contratei, ele não estava acostumado a fazer loja de confeitaria. Então, ele errou o balcão, isso tudo a gente arruma. Faz parte do início, faz parte do aprendizado, mas ali eu me dediquei muito, eu organizava todo o meu financeiro, eu organizava a minha produção, e assim foi indo, foi crescendo, e 6 meses depois, mais ou menos, que eu estava nessa lojinha, eu já fui chamada para um shopping grande por ser uma loja muito diferenciada. Eles descobriram, se apaixonaram e me deram oportunidades. Então, a vida é cheia de oportunidades, a gente tem que saber agarrar essas oportunidades. Eu fui, então, para o Barra Shopping 6 meses depois, e 8 meses, mais ou menos, eu já estava me mudando de lojinha. E assim, eu vim trilhando o caminho de muito trabalho, muita dedicação, muito aprendizado, estudando sempre, desenvolvendo sempre, tanto na confeitaria quanto no empreendedorismo. Se você vai abrir sua própria confeitaria, não vai trabalhar na confeitaria de ninguém, é muito importante que você se programe e estude, além da confeitaria, o empreendedorismo. Porque se você não souber empreender com o seu produto, sendo confeitaria ou sendo qualquer outra coisa, não vai dar certo. Você precisa entender como fazer esse seu produto vender e dar certo, chamar atenção e ter diferencial, tá bom? Então fica aí mais um pouquinho da minha história para quem não conhece e até o próximo vídeo.